Olá, galerinha. Bom dia, que vos fala aqui é o professor Adriano. Espero que estejam todos bem. Nessa semana eu venho trazendo uma proposta de mais uma videoaula com o tema processo de separação de misturas, certo? O processo de separação de misturas ele acontece através de duas maneiras, através da separação homogênea e a separação heterogênea. Certo? As misturas homogêneas e as misturas heterogêneas. As misturas homogêneas são aquelas misturas que apresentam apenas uma única fase. E a mistura heterogênea são aquelas misturas, né, aquele processo que ele vem através de mais de uma fase, certo? Duas ou mais. Nós vamos entender isso direitinho no decorrer da nossa aula. Hoje eu vou trabalhar apenas o processo de separação heterogêneo, ok? Mas só para que vocês entendam um pouco, o processo de separação homogêneo, que é o que tem apenas uma única fase, é quando você junta mais de uma substância, né? Junto, por exemplo, duas substâncias, você mistura essas substâncias e você consegue ver apenas uma, certo? Por exemplo, quando você coloca o sal dentro da água que você mexe, você consegue observar apenas a água. Então, você consegue observar apenas uma única fase. São duas substâncias, mas você consegue ver apenas uma única fase. E a heterogênea é quando você junta mais de uma substância que você consegue ver mais de uma fase, certo? Você coloca, por exemplo, o óleo dentro da água. Você mexe, só que o óleo dentro da água ele não se mistura. Então, você consegue ver as duas fases. Você consegue ver as duas substâncias, aliás, você consegue ver tanto o óleo quanto a água. Então isso é uma substância, um processo de separação heterogêneo, ok? E aí depende de cada fase, de cada porção que está dentro da substância, certo? Nós vamos acompanhar hoje o processo de separação de mistura das substâncias heterogêneas, certo? Primeiro processo que nós vamos ver hoje é o processo catação, que é o processo de separação por catação. Catação é quando os fragmentos eles são catados à mão, certo? Ou então você pega uma pinça e cata. Por exemplo, quando você está catando feijão. Você está catando feijão, é um processo de separação chamado de catação. Outro processo é chamado de ventilação, que é um processo de separação dos componentes que são mais leves através da corrente do ar, ou seja, através do vento. Você joga a substância para cima. E aí o que for leve, o vento vai levar. É chamado de ventilação. Mais um processo é chamado de levigação, que é um processo de separação onde o componente mais leve ele vai ser separado pela corrente do ar, ou seja, a água não pode estar parada, certo? Ela tem que estar em movimento para acontecer o processo de separação. E aí o que for mais leve ele vai ser separado, certo? Daquilo que é mais pesado. A flotação, que é a flotação? É como se fosse flutuado. É um processo de separação por um líquido de densidade intermediária. Vocês percebem aqui que aqui dentro é como se tivesse água. Aí aqui eu tenho, né, uma substância que ela está separada, né, da outra. Ela está separada da outra. Vocês percebem aqui que essa substância ela é maior do que essa. E aí no meio ele tem um líquido que ele está separando essas duas substâncias, certo? Essa separação é chamado de flotação. E aí vai depender da densidade de cada substância, certo? De cada produto que está dentro da substância, certo? Você percebe que isso daqui tem a aparência de ser mais pesado do que isso, ok? Isso é chamado de flotação. Dissolução fracionada, que é um processo de separação por meio de um líquido que ele vai dissolver apenas um dos componentes. Vocês percebem aí que você tem a substância areia mais sal, certo? Aí você acrescenta a água, certo? Você vai acrescentar a água e vai filtrar, certo? É como se você fosse coar. Quando você, dentro da areia e do sal, você acrescenta a água que você filtrar, o que é que vai acontecer? A areia ela vai ficar sozinha, ela vai ficar separada e a água mais o sal também ela vai passar pela filtração, certo?
E aí, somente depois que é evaporada, é que a água e o sal vão se separar. Mas na primeira parte, quando você coloca a água dentro da areia e do sal, ela vai separar apenas a areia, certo? A água e o sal vão ficar junto. Depois é que vai ser separado. Isso é chamado de dissolução fracionada. A separação magnética, que isso aqui eu acredito que muitos já devem ter visto, né? Que é um processo de separação onde um dos componentes é atraído pelo ímã. Você pega o ímã, né? E aí você percebe que o ímã ele vai atrair um dos componentes, certo? A fusão fracionada, que é um processo de separação por aquecimento da mistura. Ou seja, você leva a mistura ao fogo, né? E aí vai acontecer uma fusão onde um dos componentes de menor ponto de fusão, certo? Que esteja menos quente, ele vai separar daquele que estiver mais quente, ok? A cristalização fracionada, que é quando você adiciona um líquido, e aí esse líquido ele vai se dissolver dentro dos sólidos, certo? E aí vai acontecer um processo de evaporação da solução, e os componentes eles vão se cristalizar, quando eles se cristalizarem, eles vão separar-se. Certo? Então, primeiro você tem que levar o líquido para dentro dos sólidos para que ele possa ser dissolvido, certo? Depois ele vai acontecer o processo de evaporação para que apareça uma nova solução com os componentes cristalizados. E aí esses componentes eles vão estar separados. Peneiração, certo? Que também é chamado de tamização. Acredito que todo mundo já deve ter feito isso, né? Peneirado alguma coisa, que é quando os componentes eles são reduzidos em grãos menores e eles vão passar pela peneira, certo? Somente os componentes de grãos pequenos, de grãos reduzidos, de tamanhos reduzidos, eles vão passar pela peneira. A sedimentação, que é uma separação de duas ou mais camadas devido à sua densidade, certo? Então vai depender da densidade para que essas camadas elas possam ser separadas. Essa é chamada de sedimentação. A decantação, certo? A decantação, que depois que acontecer a sedimentação que nós vimos no anterior, aí a fase líquida, ela vai ser escoada, certo? É como se você coasse, certo? E aí passasse apenas a fase líquida. E o que não for líquido, o que ainda tiver de sólido, ele vai ficar dentro do coador. Isso é chamado de decantação. A filtração, acredito que muita gente já tenha visto alguém coando café, né? Que é um processo de separação à fase líquida, né? Ou então a fase gasosa também, por meio de uma superfície porosa, por meio de um coador, por exemplo, né? Aí vocês percebem aqui, né? Com a mulher coando café, né? E aqui você percebe também uma superfície porosa também, que é um processo que ele serve também de separação das substâncias. A centrifugação, que é uma decantação acelerada por uma centrífuga. Vocês percebem que isso aqui é uma centrífuga, né? Aí aqui ele tem um líquido e desse outro lado ele vai colocar o sólido. E aí quando fizer o processo de ventilação, quando ele rodar, vai acontecer o processo de separação. A partir do momento que ele rodar, certo? Que ele acelerar a centrifugação, ela vai separar as substâncias. A sifonação. A sifonação, que é o último processo de separação das substâncias heterogêneas, é um processo de transporte de um líquido que está no lugar mais alto para um recipiente que está no lugar mais baixo, certo? Vocês percebem aqui que isso aqui está no lugar mais alto e aí por essa mangueirazinha aqui ele vai vir para o lugar mais baixo, certo? Ó, vocês percebem que o que está em cima, na parte superior do recipiente, ele vai sugar para cá e vai vir para o lugar que está mais baixo, certo? Isso é chamado de sifonação, certo? Na próxima aula, que vocês estão vendo aí, nós vamos estudar um pouco sobre o processo de separação das substâncias homogêneas. A evaporação é uma delas. Mas hoje, com o processo de separação de substâncias heterogêneas, era isso que eu tinha que falar para vocês. São esses tipos de processos de separação. Espero que vocês tenham aprendido, espero que vocês tenham gostado. Na plataforma eu já vou colocar a atividade de vocês da semana e espero ter uma boa devolutiva de vocês. Um forte abraço, fiquem bem, fiquem em casa e fiquem com Deus.